HIFcast, o podcast do Health Innovation Forum. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do HIFcast 2026. Um evento que vem consolidando como um dos principais espaços de diálogo sobre inovação, gestão, digitalização da saúde e hospital inteligente do futuro. No episódio de hoje, vamos falar sobre um projeto que marca um novo momento na Hospicom, a Hospicom Next. E para falar sobre esse tema, eu recebo hoje aqui a Tâmara Moraes, que é gerente de novos negócios, inovação e melhoria contínua na Hospicom, com mais de 10 anos de experiência no setor de saúde, especialista em engenharia clínica pela UNB e formada em IA para negócios pela Startse. Atua na liderança de projetos que unem tecnologia, dados e inovação para transformar a experiência e os resultados na saúde e está diretamente envolvida nesse projeto. Tâmara, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sidney. Arrasou aí na apresentação do meu currículo, hein? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tâmara, começando, vamos ao ponto de partida. O que é a Hospicom Next? Nossa, eu estava esperando essa pergunta. Para falar o que é a Hospicom Next, eu vou voltar num ponto, 2 anos atrás, quando eu conheci a Hospicom, quando eu me conectei com a família Coelho, com o Gabriel, e quando eu pisei aqui a primeira vez, eu senti que era aqui que eu iria realizar todos os meus sonhos. Teve um outro podcast que eu participei com o Daniel, eu falei sobre isso. E por que eu falo que esse momento da Next, ele nasceu 2 anos atrás? Porque na nossa primeira conversa, a gente falou sobre um projeto muito arrojado de dar um passo dentro da área de transformação digital. Eu que tenho muita experiência nessa área, vim da imagem, já trabalhei com sistemas de tecnologia em saúde, enxerguei que esse era o momento da Hospicom dar esse próximo passo, né? A Hospicom, ela é líder de mercado há 22 anos, né? Fornecendo soluções para a saúde, não fazia sentido a gente não dar esse passo e trazer, de fato, um portfólio de transformação digital que estivesse alinhado com o momento de transformação digital do Brasil. A transformação digital em si, ela começou a acontecer muitos anos atrás, né? Mas, de fato, agora é o momento em que os serviços estão atingindo um nível de maturidade para a gente trazer esse contexto de transformação digital. Mas eu vou deixar você me fazer mais perguntas e vou te respondendo, tá? Tá, e o que motivou essa criação dentro da Hospicom? O principal motivo, né, que realmente acendeu para a gente construir esse projeto era ter um hub de inovação que fosse um ecossistema de inovação aberta. E, de fato, a Hospicom Next, ela primeiro nasceu como um departamento de inovação, o qual eu já lidero, né, desde o início do ano. Nós temos a veia de tecnologia e desenvolvimento, né, interno, mas até então, para sistemas que atendiam somente o grupo Hospicom, e nós viemos agora com esse olhar de conectar pesquisa, análise de dados, desenvolvimento de sistemas para o mercado, onde nós já temos experiência e nós nos preocupamos em ter um olhar de entender a necessidade dos hospitais e como a gente poderia conectar isso e, de fato, tornar palpável a transformação digital dentro dos hospitais. Então, esse projeto nasceu nesse contexto. Eu recentemente fiz uma publicação no meu LinkedIn falando que a transformação digital, ela não nasce na tecnologia, ela nasce no caos operacional. Primeiro, a gente cria o problema, a gente gera essa demanda e, de fato, a gente tem aí sistemas fragmentados, várias soluções que não se conectam, não conversam. Então, a Hospicom Next, ela vem com esse desafio para justamente conectar aquilo que hoje não está conectado. Em várias camadas diferentes, porque tem hospitais que estão no nível de digitalização, de transformação digital mais avançado, e outros não, que é a maioria hoje dentro do cenário brasileiro. E a maioria hoje vive ainda dentro de um caos, dentro da operacionalização dentro do hospital. Sim. E falando um pouco mais da tecnologia e a inovação da saúde,
Hoje a tecnologia da saúde ela é um tema muito amplo e muito discutido. Sim. Quais são os principais pilares que sustentam hoje a Hospicon Next? Eu falo que a transformação e a inovação dentro do contexto de saúde e o principal cenário é a interoperabilidade. Durante o RIF, nós vamos fazer o lançamento oficial da marca e vamos apresentar as soluções para o mercado. E eu falo que foi um projeto, né, que foi idealizado durante 2 anos, então a gente se conectou com soluções de outros países que inclusive a gente está embarcando dentro dessa nossa, operação, desse sonho, dessa empreitada, eh, tecnologias que nasceram aqui, que foram validadas em outros mercados, no mercado europeu, está voltando para o Brasil, porque a gente realmente se empenhou em testar ao máximo e validar as soluções e fazer com que essas soluções elas realmente se encaixem dentro da dor e do contexto de saúde do Brasil. A gente tem grandes hospitais de referência aqui dentro do nosso cenário, né? E referência a nível de América Latina e até mundial, mas seja um hospital pequeno ou um hospital grande com certificação RIM7, a questão da interoperabilidade é a mesma. A dor é a mesma. Então, o principal pilar hoje é a gente conseguir contextualizar o nível de interoperabilidade de acordo com o perfil do hospital, seja um hospital de médio porte, de pequeno porte ou de grande porte, mas a gente conseguir apoiar nesse contexto de interoperabilidade em sua totalidade. Perfeito. Você já deixou a deixa que vai ser lançado o Hospicon Next no HIF, Sim. porém, você consegue dar um pequeno brief de quais tipos de soluções tecnológicas faz parte ou Consigo. vão estar previstas dentro da Hospicon Next? Eu acho muito bacana você tocar nesse contexto, eu consigo trazer um briefing sim. Quando a gente fala de interoperabilidade, eu estou falando de uma gama de soluções de IoT, de softwares e... Para cá? Ah, então tá. Perdão. Não tá ao vivo não, né? Né, gravar. Ah, que susto. Então tá. Então, falando em soluções, o que nós vamos apresentar? Nós vamos trazer o contexto de interoperabilidade, de softwares inteligentes, para que os hospitais consigam construir as suas linhas de cuidado. Imagina você olhar para um contexto extra-hospitalar. Tudo que foi desenvolvido até hoje foi sempre olhando para o cenário intra-hospitalar. Mas imagina você conseguir construir uma jornada que acompanhe o paciente pré, durante e pós. Então, as soluções que nós vamos apresentar, elas vêm com esse cenário até para aproximar cada vez mais as operadoras de saúde, os hospitais e os pacientes dentro de um mesmo ecossistema. Também vamos trazer soluções olhando para o cenário de eficiência operacional, gestão de medicamentos, soluções que vão, de fato, fazer com que hoje hospitais que trabalham só com farmácias centralizadas possam ter farmácias satélites, apoiar as equipes assistenciais a atenderem o paciente com mais eficiência, mas também trazer eficiência e economia na ponta, porque cada vez mais as operadoras de saúde estão achatando os procedimentos e os hospitais precisam sempre fazer aquela velha frase, né? Mais com menos. Então, a gente vai trazer uma solução nesse cenário também de descentralização de farmácias. Alguns clientes que nós já fizemos algumas agendas estratégicas até para fazer a validação do produto ficaram extremamente animados. Além disso, a gente tem um contexto de pesquisa e desenvolvimento dentro da área de inteligência artificial. Eu vou dar um spoiler aqui da doutora Mia. Quem estiver assistindo, quiser acompanhar, a gente vai deixar o link na descrição. Eu vou disponibilizar para quem acessar o podcast 15 dias de teste gratuito para a doutora Mia, que é a nossa solução de inteligência artificial, que vem num cenário ela não vem para substituir o médico, muito pelo contrário, ela vem como um suporte, um apoio acadêmico. A gente sabe que os médicos precisam estudar muito todos os dias, e se porventura uma publicação, um novo protocolo saiu, às vezes tem um delay para adquirir esse conhecimento. A doutora Mia, ela recebe essas informações e ela distribui de forma muito eficiente para os médicos.
Dentro de um contexto hospitalar, imagina você receber um médico residente, receber um paciente que ele é testemunho de Jeová às 3 horas da manhã e ele precisa receber uma transfusão de sangue. Será que tem alguém ali no cenário jurídico para apoiar esse médico na tomada de decisão? Então, a doutora Mia, ela vem com mais de 100 agentes embarcados, especializados, treinados para dar esse suporte ali para a equipe assistencial na tomada de decisão. Então, é uma inteligência artificial que foi desenvolvida junto com uma empresa especializada em inteligência artificial, que é a nossa parceira, a equipe da Gênesis, que vai estar com a gente também no RIF, né? Então, eles vão estar lá nos dando suporte. Aí eu deixo esse link aqui de acesso, 15 dias de teste gratuito, Sidney, para o pessoal que está assistindo o podcast testar e validar. Então, a gente vem com um cenário de inteligência artificial, a gente vem com um cenário de gestão inteligente de medicamentos, com infraestrutura conectada, porque nós hoje também temos dentro do nosso portfólio, quando a gente fala, né, que a Hospicom, ela consegue apoiar os serviços de saúde, os hospitais de ponta a ponta, é literalmente de ponta a ponta, porque a gente vem com um cenário de infraestrutura, de interop conectado com as soluções da Huawei, né? Então, a gente vai levar esse cenário para quem está construindo um hospital ou projetando uma reestruturação de rede, nós vamos conseguir orientar, fazer da melhor forma possível e com eficiência também. E trazendo todo esse contexto que você trouxe do Hospicom Next, ela nasce mais como um laboratório de inovação ou como uma solução pronta para o mercado? A Next, ela nasce como um hub. O que é um hub? É você ter a capacidade de conectar aquilo que já está pronto, incorporar num roadmap de desenvolvimento de outros produtos, testar e validar de forma muito rápida. Então, eu já tenho soluções prontas, mas eu tenho soluções que estão sendo desenvolvidas também. Então, o grande diferencial da Hospicom Next, né, e a gente está sempre olhando aí para o novo, para o que vem à frente, né, o que vem para o futuro, justamente porque nós estamos sempre transitando entre o que já existe e como nós podemos aprimorar e o que existe de oportunidade que nós conseguimos desenvolver de forma rápida. E a Next, ela se conecta também do ponto de vista de parcerias, porque a gente está avançando em algumas agendas com o governo, também para conectar dentro da Next, porque nós temos a capacidade de resolver problemas da saúde pública, né? Problemas que impactam diretamente ali a cadeia assistencial dentro do cenário de saúde pública. Então, a Next, eu falo que ela é um hub sem portas, porque é feito por pessoas e por ideias, e tem a mim, que tem a capacidade de transformar tudo isso em projetos viáveis, em negócios sustentáveis. E trazendo para esse contexto, como que você enxerga o papel da tecnologia, não só para equipamentos, mas também para processos, gestão e tomadas de decisão? Eu enxergo que é o motor, né, que movimenta, é a engrenagem que faz a operação não parar, né? Hoje, olhando para esse cenário de inteligência artificial, nós conseguimos elaborar diagnósticos e resolver problemas com muito mais facilidade do que a gente tinha capacidade 10 anos atrás. E a gente já tinha automação, já tinha algumas soluções de inteligência artificial, mas com a entrada, né, da solução da OpenAI, acelerou bastante. Então, a tecnologia por si só, se ela não tiver uma finalidade, né, se ela não resolver um problema viável, ela por si só não serve de nada. Então, a gente tem esse desafio e essa responsabilidade de olhar para o problema e entender qual solução faz sentido para resolver aquele problema dentro de uma cadeia de saúde. Eu estou falando assistencial, eu estou falando de gestão de processos, então tudo nasce a partir disso. Por isso que eu te falei que eu publiquei esse artigo dentro do meu LinkedIn falando sobre isso, né? Que a transformação ela nasce no caos operacional, não nasce na tecnologia.
Porque ela se eu não tiver muito bem delimitado e alinhado qual é o problema e o problema que essa tecnologia resolve, ela não serve de nada. E no tocante à parte de inteligência artificial, que hoje, sem dúvida, é um dos grandes temas mais comentados no momento, como que a IA se conecta com a Hospital Next? A IA se conecta com o SpeakConnect primeiramente com o nosso projeto de inteligência artificial, que é a doutora Mia. A primeira versão dela, nós fizemos o lançamento oficial há 2 dias. Estaremos expondo ela dentro do HIF. E ela é o motor. Ela, dentro do projeto da doutora Mia, tem várias camadas que já foram desenhadas, baseado na tecnologia atual e também pensando em cenários de desfecho clínico. Porque a gente está, dentro da Hospital Next, olhando para um cenário muito de tratamento especializado, de desfecho clínico. Exemplo, você vai a um hospital hoje, alguns hospitais construíram um cenário de concierge em que você vai até a emergência do hospital, você é direcionado para uma sala separada e o médico vem até você, a equipe de triagem vem até você, as guias, né, de pagamento vêm até você. Mas, mais do que hotelaria, né, e mais do que pensar em um concierge e receber um paciente, criar essa experiência, hoje a gente tem que olhar para tratamento especializado. Imagina quantas pessoas vão todos os dias às emergências com problemas de vias respiratórias, e que acabam tendo esse problema tratado naquele momento, mas temos problemas recorrentes. Será que eu entendi a necessidade daquele paciente? Será que eu fiz uma investigação aprofundada dele? Quando esse paciente ele vai muitas vezes pelo mesmo problema ao hospital, eu estou gerando um desequilíbrio na cadeia como um todo, porque eu aumento o custo do ponto de vista de operadora, quem é gestor de hospital entende o que a gente está falando nesse cenário. E aí esse paciente, que é um paciente recorrente, que ele tem o mesmo problema, ele começa a trazer um desequilíbrio porque eu não entendi o problema dele. Eu não olhei para o desfecho clínico. Então, a gente vem com esse desafio de também fornecer tecnologias que possam apoiar o desfecho clínico e trazer um equilíbrio para essa balança, né, entre prestador de serviço, operadora e paciente. Eu vou um pouco mais além. Hoje, muitas pessoas. Hoje eu não estou com o meu smartwatch aqui, ele está carregando. Mas a maioria das pessoas já usam algumas soluções de Fitbits e soluções embarcadas em o que a gente chama de wearables para medir nível de estresse, para medir qualidade do sono, para medir a quantidade de passos, né, que você alcançou ali no dia a dia. Então, assim, a mentalidade das pessoas, ela vem mudando e o contexto de wellness, né, vem sendo cada vez mais expressado. E nós temos que olhar para esse cenário também. Então, imagina a gente conseguir se conectar com o paciente nesse cenário, ao ponto da gente conseguir monitorar ele em soluções que eu acredito que em breve vão estar dentro do cenário da Next também. Mas imagina eu conseguir monitorar esse paciente ao ponto de eu prever um possível infarto, um exemplo. Monitorar parâmetros básicos. Então, eu estou falando de medicina preditiva e estou falando de desfecho clínico. Eu estou falando de especialização do cuidado. E existe alguma aplicação pela sua gama de experiência que você já tem, que você considera um divisor de águas dentro da saúde? Eu entendo hoje que o cenário que nós vamos falar, inclusive durante o HIF, é sobre Open Health e Interop. Eu acho que assim, esse é o divisor de águas. A IA, ela deixou de ser algo essencial, passou a ser trivial, já passou aquele momento do hype, né? Então, hoje, ela é trivial para trazer melhoria dentro dos processos, eficiência operacional, mas eu entendo que a interoperabilidade e o Open Health são os divisores de águas de agora em diante, conectados com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela passou a ser o meio
o meio que permite, né? Ela é o motor ali, o conector, que permite a gente destravar o desenvolvimento de muitas tecnologias. Mas se a gente não olhar para esse contexto de interoperabilidade de dados, a gente não vai conseguir avançar. Isso já está acontecendo. Hoje mesmo eu acessei uma publicação que foi disponibilizada pelo governo, que é o acesso de dados abertos. Eu baixei, está na minha máquina, eu vou estudar, mas a gente já está caminhando para esse cenário de Open Health aqui no Brasil. Fora do Brasil, os serviços de saúde, por exemplo, na Dinamarca, 85% dos hospitais, eles já operam com solução Open Health. O que é isso? O dado está na sua mão. Você é responsável pelo seu dado e você carrega ele para todo lado. Imagina, você precisa fazer uma tomografia, fez uma tomografia agora. Ah, mas você foi deslocado para um outro hospital. Esse hospital não tem acesso a essa tomografia. Você chega lá e faz o quê? Outra tomografia. Era necessário fazer essa outra tomografia? Sim ou não? Se esse dado estivesse na sua mão, você carregaria ele com você. Ah, a gente consegue acessar via teleradiologia as imagens, ali algumas informações. Mas imagina se eu tenho, né, já o meu histórico de atendimento, de tratamento, isso vai conseguir apoiar onde? Desfecho clínico, tratamento especializado, redução de custo, porque a operadora de saúde pagou uma tomografia aqui e pagou outra ali, num hospital diferente. Então, tem um equilíbrio entre esses dois cenários. E o impacto para cliente e mercado. Quem é o público principal hoje para a Hospicon Next? Hospital, clínica, indústria, profissional de saúde autônomo? Hoje a gente olha muito para o cenário de hospitais, os cenários de clínicas também. Tem uma outra solução olhando para a saúde, né, assistencial, que também vai impactar ali o profissional autônomo quando a gente fala de construção de linhas de cuidado. Então eu vejo que a gente caminha por esses 3 públicos, mas o nosso cliente principal é a jornada do paciente. Eu gosto de falar isso, né, que o nosso cliente principal é a jornada em si que nós conseguimos criar. E olhando para um hospital, quando eu falo de conectividade ponta a ponta, eu fornecer um monitor, uma anestesia, mas eu também fornecer uma central de monitorização, conectar tudo isso, conectar a doutoramia, apoiar ali, por exemplo, numa passagem de plantão que o médico precisa visitar 20 pacientes diferentes. Imagina se ele já tem uma IA para fazer toda essa triagem de todos os dados do paciente e apoiar ele em definir, olha, esse paciente aqui é mais crítico. Esse paciente ele sofreu XY alterações durante a madrugada, vamos dar uma atenção para ele. Então, eu falo de redução de fadiga, eu falo de trazer um cuidado mais especializado, eu falo de trazer a eficiência operacional, eu vou falar isso muitas vezes aqui no podcast, mas o principal é melhorar a jornada do paciente. Porque nós nos preocupamos com o desfecho clínico e com o cuidado. Esse que é o ponto principal. E trazer mesmo, né, o que é a urgência, o que é a emergência para o atendimento do paciente, quem que realmente é a prioridade. Exatamente. Né? Hoje, em contexto hospitalar, mistura-se muito o paciente que ele é urgente, o que é emergente de um atendimento e acaba que as prioridades ficam invertidas e nesse cenário fica muito mais distinto, né, Sim. aonde atuar primeiramente. E quais os benefícios práticos o cliente ele percebe ao adotar as soluções da Hospicon Next? Eu acredito que o primeiro cenário ali é justamente nessa camada assistencial que eu comentei com você. Quando a gente embarca uma solução de conectividade conectada junto com uma doutoramia, imagina você conseguir ter uma solução integrada. Então, é muito mais fácil, até do ponto de vista da equipe de engenharia clínica, para fazer a gestão dessa tecnologia. Quando você tem várias marcas diferentes, vários sistemas diferentes, são protocolos diferentes, são processos de atendimento diferentes. Então, trazer uma padronização, acho que é o principal ganho prático nesse primeiro momento, e o impacto operacional. E como que o projeto ele posiciona a Hospicon em relação ao mercado nacional e até mesmo internacional?
Olha, isso é uma pergunta que eu gosto bastante e eu falo que hoje nós somos uma das poucas, estruturas do mercado, tá, sem desmerecer, sem, desmerecer nenhuma outra solução, mas hoje, de fato, a gente consegue trazer uma solução end-to-end, porque eu vou desde a camada assistencial, desde o fornecimento de equipamento, posicionamento de infraestrutura, eu trago inteligência para dentro do negócio, eu já trago inovação quando eu conecto tudo isso e eu resolvo a camada de interoperabilidade, que é isso é um grande diferencial também, você conseguir ter vários sistemas diferentes, conversando dentro do mesmo contexto, e isso faz com que a Uspicom Next, que nasceu dentro da holding, né, da Uspicom, ela se diferencie também a nossa capacidade de nos conectar com outros hubs, né, fora do Brasil, nos Estados Unidos, na França, porque nós estamos eh, em parceria, validando tecnologias em mercados diferentes, entendendo o que faz sentido para o nosso mercado e adequando isso para o mercado brasileiro, para a América Latina. A Uspicom, ela já tem a Uspicom em si, ela tem uma operação hoje dentro da área de saúde animal na Colômbia e a gente está olhando para esse mercado também. E falando um pouco de futuro, de visão de futuro, quando a gente fala no futuro, como você imagina os Picon Next daqui a 3, 5 anos? Nossa, Sidney, eu tenho dificuldade em fazer projeções de 5 anos, eu sempre olho para 2 anos, né. Até porque a Uspicom, você bem sabe, ela faz as coisas muito rápido, Sim. né. Então, eu enxergo a Uspicom Next, né, validando todas essas soluções e, de fato, sendo protagonista na transformação digital real dentro dos hospitais. Então, enxergo a gente realmente pegando na mão do cliente, construindo essa transformação digital e colhendo os frutos junto com esse cliente, validando o nosso trabalho, uma transformação real, porque se fala muito sobre isso, sobre interop, sobre transformação digital, mas é algo muito abstrato. Então, nós pegamos essa responsabilidade de tornar real, de contextualizar e mostrar como nós vamos fazer no HIF, porque eu não sei se eu posso dar esse spoiler, né, mas estaremos com um hospital conectado, com todas as soluções, e eu falo que a conectividade ela está lá, né, não é algo como uma caneca, né, que você pega, mas ela existe, ela está lá, e você só sente o impacto dela quando você visita um hospital e você tem uma experiência excepcional, desde a recepção, o tempo de atendimento, como o seu resultado de exame foi disponibilizado. Então, a experiência, né, e a satisfação de conectividade e transformação digital, ela é medida como? Na jornada do paciente. Ela é refletida onde? Na eficiência operacional, na redução de custo dentro do hospital. Ela está lá. Então, durante o RIF, a gente vai mostrar essa jornada, né, durante o HIF, com o nosso hospital conectado, para que os hospitais que estão num certo nível, já estão mais avançados e querem dar um próximo passo, possam usar de exemplo e entender o que eu posso trazer de diferente para dentro da minha estrutura, para o meu contexto de transformação digital ou por onde eu posso começar. Eu acho que esse é o grande diferencial. E o hospital, outro spoilerzinho já do HF, né? Lá vai ser interessante para quem quer iniciar essa digitalização e para quem já está com ela e avançar Exatamente. níveis mais profundos, né? Então vai conseguir abranger ambos os públicos, né? Então eu vejo que a Next, né, ela olha para a saúde do agora, a todo momento, seja hoje, seja daqui 5 anos, a gente vai estar olhando para a saúde do agora. Então esse é o nosso propósito, né. Como eu falei, a gente acredita na inovação como motor de transformação dentro da saúde, e de fato é isso que nós estamos fazendo. E para você, Tamara, qual que é o maior desafio hoje para tirar esse projeto do papel e transformá-lo em algo contínuo, escalável para a rede médico-hospitalar? Eu acho que o principal desafio eu já consegui vencer, que foi realmente transformar ele em um sonho que estava só na minha cabeça e contextualizar ele já com parceiros, porque ele só está acontecendo porque a gente sonhou junto, né. Então quando eu falo sonhar junto, eu estou falando eu, a Uspicom,
a nossa liderança, né, como um todo, o nosso CEO Gabriel, que aposta muito nos nossos projetos, nas ideias malucas que eu trago para dentro da operação. Então, essa primeira barreira, ela já foi vencida, né? Então, vai ser apresentado de fato, de forma real, durante o HIF. E aí vem os próximos desafios, é conectar mais gente sonhadora e mais gente maluca dentro desse projeto com a gente. E nós já fizemos isso com os parceiros que estão conectados com o nosso hub, com o RIF. E a gente cada vez mais ir vencendo barreiras de adoção. Porque dentro da área de tecnologia, você precisa estar preparado para o não. Então, no primeiro momento, né, quando nós nos posicionarmos, né, o que vamos fazer durante o RIF, vai ter aquele momento de, mas será que faz sentido? Então, nós temos o desafio de conquistar. Nós já temos a solução, eu já acredito nela. Ninguém precisa me convencer de que eu tenho a capacidade e a nossa equipe tem a capacidade de construir a transformação digital dentro dos hospitais. É só os nossos clientes nos darem essa oportunidade. No primeiro momento vai ser um pouquinho difícil, nós vamos ter que construir um namoro ali antes com o cliente, e por isso que o evento ele é tão importante, né? Porque a solução por si só, ela vai falar. E nós estaremos ali só para garantir a sustentação de aquilo que a gente está mostrando, a gente realmente entrega. Então, acho que esse é o desafio. E, Tâmara, para quem está nos ouvindo agora e quer entender um pouquinho mais sobre a Hospicon Next, qual mensagem que você deixaria? Bom, eu deixo uma mensagem de abra seu coração, abra sua mente em relação à transformação digital, nos visite durante o RIF, para que vocês se apaixonem, assim como eu sou apaixonada, por todas as soluções que nós, com muito carinho, construímos. Então, é realmente vir, pronto, se despir do preconceito, né, de tudo que a gente acha que sabe sobre esse cenário e a gente construir junto. Porque nenhuma verdade ela é absoluta. Nada do que eu falo é uma bala de prata. Eu tenho autoridade para falar sobre, mas tudo é muito mutável. Então, vim com o coração aberto, está preparado ao novo, que nós vamos conseguir ter muito sucesso nessa jornada. Tâmara, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, a sua experiência, a sua visão de futuro para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Sidney. Muito obrigado, pessoal. Boa noite e até o próximo. E a você que nos acompanhou até aqui, um muito obrigado pela audiência. Fique ligado, porque o Hospicon Next é só o começo dessa nova fase da tecnologia em saúde. Nos vemos no próximo episódio. HIF Cast, o podcast do Health Innovation Forum.